Quando alguém faz mal a gente, muitas das vezes a gente quer que aquela pessoa morra. Ou quando não, às vezes fala assim: olha, você me fez mal, mas eu vou entregar você nas mãos de Deus. Essa oração, dizendo assim: entrego você nas mãos de Deus para Deus fazer justiça. Mas isso tem mais cheiro de vingança. É ou não é? Eu vou entregar você nas mãos de Deus e Deus vai fazer justiça. Certo, justiça. Mas na verdade o intento do coração não é justiça, é vingança. E Deus não vai agir assim não. Deus vai agir assim? Essa oração Deus não ouve. Oração negativa Deus não ouve. Outro dia alguém chegou aqui e disse: ô bispo, ora por mim, porque tem alguém fazendo uma oração contrária contra mim. E eu disse para ela: e você está com medo? Porque Deus não ouve tipo de oração contrária. Essa espécie de oração, Deus vai pesar a mão em você, Deus vai tirar tudo que você tem, essa oração Deus não ouve, gente. Não gaste as suas energias e o seu tempo com isso, mas gaste o seu precioso tempo louvando, adorando, meditando, como Davi, né? Davi disse que o meu prazer é meditar no Senhor e permanecer na casa do Senhor por todos os dias da minha vida. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Observe que a fala de Deus aqui para Isaac é a mesma coisa que tinha dito a Abraão há tempos atrás. Vai prestando atenção nisso. Verso 3: permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você, e te abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras, e confirmarei escute isso, confirmarei o juramento que fiz ao seu pai Abraão. Verso 4: tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, lhe darei. Gente, Deus está falando com Isaac aqui, mas essas palavras que nós estamos lendo aqui, Deus já havia dito a quem? Escute que Deus está reafirmando a promessa a Isaac, da mesma forma que ele fez ao seu pai Abraão. Vamos lá, vamos ler de novo o verso 4: tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, lhes darei todas essas terras, por meio da tua descendência todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos, minhas leis. Assim Isaac ficou em Gerar. Vai agora no verso 12. Isaac semeou, formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo, possuía tantos rebanhos e servos, que os filisteus o invejavam. Os filisteus eram os inimigos, invejavam. Estes filisteus taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinha cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaac. Abimeleque era o rei dos filisteus. Pediu a Isaac: sai da nossa terra. Da nossa terra não, da terra que ele estava, porque aquela terra ali Deus iria desapossar, e ele estava dizendo que era nossa, né? Abimeleque está dizendo: sai da nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaac
mudou-se de lá, mas acampou no vale de Gerar. Ou seja, ele saiu do meio da cidade e habitou ali em Gerar, que era bem próximo, e ali se estabeleceu. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus antes tinham fechado ou entulhado depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale, ou desentulharam, e encontraram o quê? Água. Agora vai lá no verso 24. Naquela noite, o Senhor apareceu e disse: eu sou o Deus de teu pai Abraão, não tema, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor do meu servo Abraão. Isaac construiu nesse lugar. Escuta aí a visão, pessoal. Olha a visão que Isaac teve, a atitude que Isaac teve. Isaac construiu. Diga, construiu. Construiu ou edificou ou levantou, é a mesma coisa. Levantou um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou o acampamento, e os seus servos cavaram outro poço. Por aquele tempo veio a Isaac Abimeleque de Gerar com Auzate, seu conselheiro pessoal, e também ficou o comandante do exército. Isaac lhe perguntou: por que me vieram ver, uma vez que foram hostis e me mandaram sair? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está contigo, ou é contigo. Por isso dissemos: façamos um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo contigo. Tu não nos farás mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor tem te abençoado. Então Isaac ofereceu-lhes um banquete, e eles comeram e beberam. Na manhã seguinte, os dois fizeram juramento. Depois Isaac os despediu e partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaac vieram falar-lhe sobre o poço que tinham cavado e disseram: achamos água. Isaac deu-lhe o nome de Seba, e por isso até o dia de hoje aquela cidade, aquele lugar é conhecido como Berseba. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo através da sua palavra. Diga: Espírito Santo, coloca a tua luz no meu entendimento, porque eu abro o meu coração para ouvir a tua voz. Amém, pessoal? Por favor, preste muita atenção no que o Espírito Santo vai trazer para nós nessa manhã. Escute, pessoal. Abraão morreu. Quando Abraão morreu, ele deixa uma herança para o seu filho Isaque. E parte dessa herança era muita coisa, mas parte dessa herança eram os poços. Abraão, antes de morrer, tinha mandado cavar poços em lugares estratégicos. E aonde Abraão havia cavado, encontrou água. Abraão morre.
Isaac agora ele é herdeiro dessa herança, herdeiro da promessa. Escute isso: herdeiro da promessa e herdeiro dos bens. Só que os filisteus, eles vieram em Gerar e entulharam os poços que Abraão tinha cavado. Veja se o inimigo, ele sempre vai querer nos atrapalhar, sim ou não, gente? Já estou falando uma linguagem espiritual para nós, porque lemos uma palavra e trazemos então o poder dessa palavra para nós, a revelação dessa palavra para nós, porque nós somos filhos da promessa. Diga: eu sou filho da promessa. A bênção está com você, sim. Deus te deu uma bênção, e o inimigo quer o quê? Entulhar, atrapalhar, parar você. A Bíblia diz que Abimeleque, rei dos filisteus, ele queria controlar tudo ali. E Isaac, quando percebeu a briga dos filisteus com os poços que Abraão tinha deixado para Isaac, sabe o que Isaac fez? Isaac fez o seguinte: tá certo, vocês estão fazendo questão por isso? Então tá bom, pois eu vou cavar um poço ali. Aí Jacó vai cavar um poço em outro lugar. E diz a Bíblia que aquela época em que Isaac estava vivendo era uma época de seca, escassez, fome. Adivinha? Quando Isaac cavou o buraco, um poço, achou o quê? Água. Aí os filisteus voltaram e disseram: esse lugar aqui é nosso. E Isaac falou assim: tá bom, então fica com o poço aí para vocês, pois eu vou cavar um ali agora. Cavou um novo poço, no mesmo lugar, num lugar de fome, seca e escassez. Mais uma vez encontrou o quê? Água. Eles vieram outra vez fazer briga. E Isaac disse: tá bom, pois eu vou cavar agora um mais distante. No mesmo tempo de seca, escassez e fome, encontraram mais uma vez. Escute, pessoal, será que você não está percebendo que a bênção está com ele? Qual é a revelação da palavra? Que se a promessa está com você, se a bênção está com você, não fica com negócio de briga com ninguém não, meu irmão. Não fica perdendo o seu tempo brigando com incrédulo, com ímpio, com determinadas coisas, porque além de você se desgastar, porque tem um desgaste disso, você vai dizer: eu sou a própria bênção, o que eu fizer vai ser abençoado, aonde eu fizer vai prosperar. Diga: eu vou prosperar. Por quê, gente? Porque você é a própria bênção. Escute a pregação. Deus falou, apareceu para Isaac e disse assim para ele: Isaac, não tema. Parece que Isaac estava sentindo a pressão dos filisteus: vão embora daqui, esses poços aqui, esses lugares são os nossos. Parece que Isaac sentiu a pressão, e o Senhor apareceu para ele e disse: ei, dá um tempo. Porque Isaac manifestou o desejo de ir para o Egito. Eles estavam em Gerar, houve um tempo de fome, e a Bíblia diz que o Egito, naquela época, era um país próspero. Então Isaac sentiu o desejo de ir para lá, e o Senhor apareceu para ele e disse: não desça ao Egito, vou te abençoar aqui. Fiz uma promessa ao seu pai, disse para ele que essas terras seriam da sua descendência, então você é filho dele. Vai embora não, fica aqui. Então Isaac cavou um poço. Eu quero que você vá comigo no verso 12. Ele cava um poço, e aí plantou. Porque, escute, se a pessoa tem um poço, gente, naquela época, quem tinha um poço valia mais do que uma mala de ouro. Quem tinha um poço, porque quem tinha um poço e tinha água, a água
matava a sede dos animais, dos servos, das plantações. Então quem tivesse um poço valia mais do que ouro. Então Deus falou: cava aqui, permanece aqui. Aí ele cavou, achou água. Então quando ele encontra água, ele diz: agora nós vamos plantar, agora nossos animais vão ter água para beber, agora nós vamos poder armar acampamento aqui nesse lugar. Verso 12: Isaac semeou, formou lavoura naquela mesma terra, e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar. Continuou o quê? A aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejaram. Para só um pouco aí, pessoal, escute. Observe que Isaac, depois que cavou o poço e achou água, observe que ele plantou. Só planta se tiver água, gente, ou se chover, né? Claro, água, chuva é água. Então, como não chovia, Isaac encontrou água. Se tinha água, poderia plantar. E diz que no tempo de seca ele semeou e colheu a 100 por 1. E aí, se você observar, diz que o homem prosperou, enriqueceu e ficou riquíssimo. Ei, olha aqui para mim, preste atenção. 3 coisas. Ele prosperou naquilo que fez, ficou rico, e o terceiro, e ficou riquíssimo. Então preste atenção, você faz uma coisa e dá certo, prosperou, e aí o Senhor te abençoa, você fica rico, você vai viver um novo momento da sua vida. E aí a terceira etapa, e ficou riquíssimo, a ponto, essa é a observação desse versículo, a ponto dos filisteus e o próprio Abimeleque olhar para a fazenda, para os campos, para as terras onde estava Isaac, e sentia o que, gente? Inveja. Imagina um rei tendo inveja de uma pessoa que está vivendo nas suas terras, que está prosperando mais. Ele prosperou, ficou rico e enriqueceu. A revelação dessa palavra para nós é fácil. Deus havia dito para ele: não vá para o Egito, fica um pouco aqui, porque eu fiz uma promessa ao seu pai e eu vou cumprir. E eu vou cumprir. E aí acabamos de ler que ele prosperou. Ele acreditou, né? Então ele não foi, ele acreditou, então ele obedeceu. Você está pegando a palavra? Significa que se você obedecer a quem? Se você não tomar atitude pela sua cabeça, porque a atitude que ele queria tomar da cabeça dele era ir para o Egito, e o Senhor disse: não, fica aqui, mesmo que os tempos sejam de fome aqui, mas é aqui que eu vou te abençoar. Ele obedeceu, resultado, prosperou, ficou rico e riquíssimo. Por quê? Porque ele obedeceu a Deus, ele deu ouvido à voz de Deus. Agora, gente, preste atenção. Imagina Isaac chegar para os seus servos e dizer assim: olha, pessoal, eu sei que está tudo seco, mas nós vamos plantar uma vinha ali, uma vinha. E aí os servos dizem assim: ô Isaac, mas você não percebe que não está chovendo? Isaac: mas nós não temos água. Nós não temos água. Nós vamos pegar essa água e vamos aguar as plantações, e nós vamos comer bem, nós vamos vender, nós vamos prosperar. O que eu quero trazer para você de novo nessa palavra? Que é muito bonito quando a gente ouve assim:
Ei, Deus tem uma promessa e vai abençoar você. Aí você se anima e diz: poxa, glória a Deus. Mas isso não quer dizer que você não vai fazer nada. Eu vou repetir. Isso não quer dizer que você vai ficar de braços cruzados e de perna para o ar esperando. É isso, pessoal? Não! Deus fez uma promessa. Ele está dizendo que a bênção está sobre você. Então os filisteus cavam um poço ali e não acham água. Isaac cava um poço no mesmo lugar e acha. A bênção está sobre ele. O poço não ia ser cavado sozinho. Alguém tinha que ir lá colocar a mão na enxada. Quem está me entendendo, pessoal? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: que você tem que trabalhar, você tem que se esforçar, você tem que acreditar naquilo que você faz. Olha a frase que falei: acreditar naquilo que você. Digamos que você tem uma escola. Você tem uma escola. E aí, a sua escola particular que você tem, você não coloca seus filhos para estudar lá. Você coloca seus filhos para estudar em outra escola. Como é que você vai convencer as pessoas de estudar na sua escola, se nem os seus filhos estudam lá? Estou querendo dizer que você tem que acreditar no que você faz. Você tem que acreditar: olha, eu já tenho uma promessa a meu favor, eu já tenho uma bênção de Deus ao meu favor, então eu vou trabalhar nisso aqui e vai dar certo. Então você tem uma loja de roupa, e aí você vende roupa para as pessoas, mas você não veste as roupas que você mesmo faz. Então você não está acreditando no que você faz. Você tem que acreditar. As pessoas vão olhar para você. Imagina os filisteus olhando para os servos de Isaac e dizendo: olha os tontos. Ei, abestado, nós já cavamos aí, não encontramos água não. E eles tapavam os ouvidos e continuavam trabalhando. E daqui a pouco aparecia o quê? Olha a água ali. Eles ficavam com inveja. A inveja foi tanto que a Bíblia diz que Abimeleque reconhece que Deus era na vida de. Ele reconhece isso. Então se Isaac não tivesse dado ouvido à voz de Deus, a coisa seria diferente. Então, segundo ponto, a bênção era declarada na vida de Isaac. A promessa era declarada. Verso 15, pessoal, vamos lá. Vamos tentar aqui a cada versículo a gente explorar um pouco. Verso 15. Os filisteus taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na sua época, enchendo de terra. Que maldade, né? Então Abimeleque pediu a Isaac: sai da nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaac mudou-se de lá e acampou-se no vale de Gerar ou Gerar, e ali se estabeleceu. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus entulharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram uma veia d'água. Encontraram o quê? Água. Escute, pessoal, os filisteus tentaram de tudo. Preste atenção aqui. Existem pessoas que não têm o temor de Deus e são infelizes. Não dá certo nada que ele ou que ela faz, então ela não quer que o outro também prospere. Ah, eu não consegui, eu não vou deixar que ele também consiga. Isso é gente do mal, é ou não é? Não deu certo para mim, então eu vou fazer alguma coisa para atrapalhar, para ele também não conseguir. Isso são pessoas do mal. Os filisteus tentaram de tudo. Veja, eles poderiam, ao invés de entulhar o poço, beber daquela água, usufruir daquela água. Até porque Isaac não tinha feito questão,
porque a bênção estava com ele. Ele já tinha afirmado isso, não iria fazer questão de contender. Mas o inimigo cega a pessoa de tal maneira que a pessoa prejudica a outra. Arma uma situação para que ela tenha gastos, prejuízos. Você está me entendendo o que eu estou falando, né? Quando não é roubo, planta alguma coisa, uma semente do mal, para que você perca, para que você tenha prejuízos. Bom, eles fizeram de tudo para arruinar, mas eles não conseguiram. Parece que quanto mais mal eles faziam, mais o Senhor abençoava. É isso que você tem que entender. Não fica com o negócio de mimimi ou raivinha de alguém que fez isso ou com aquilo com você. Você está perdendo o seu tempo com isso. A bênção está com você. Coisas maiores o Senhor vai fazer. Sim, aconteceu algo desagradável, mas vai acontecer algo maior que vai superar aquela perda. Glória a Deus, pessoal. Veja que a bênção estava com o próprio Isaac. Não havia nada que pudesse, como é que fala? Desconcentrá-lo. Não havia nada, embora que as notícias ruins algumas vinham, mas não havia nada que desconcentrasse ele. Ele estava na fé. E muito trabalho, tá? Como disse aqui ainda há pouco, promessa está com você, mas não significa que você não vai trabalhar. Eu fui hoje na igreja e o bispo falou, Deus falou que a guerra não é minha, é de Deus. Certo, a guerra é de Deus, mas você tem que se posicionar. Não foi isso que Deus falou para Josafá? Deus falou para Josafá: a guerra não é sua, é minha. Porém, vocês vão se posicionar. Ou seja, vocês não vão ficar em casa escondidos, não. Vocês vão se posicionar. Então o termo dessa revelação dessa palavra é justamente isso. Se você quer vencer, acorda tarde, ou você não valoriza o seu trabalho, olha, Deus tem promessa, mas Ele não vai poder fazer, porque você se acomodou. Você quer que as coisas aconteçam da maneira mais fácil. Alguém ganha dinheiro de maneira fácil? Você encontra dinheiro de forma fácil? Você só ganha dinheiro se você trabalhar. O único lugar que você vai ver dinheiro que você não trabalha é lá no dicionário. Está lá. Para que você tome posse dele, você tem que fazer alguma coisa, você tem que trabalhar. Bom, vocês entenderam. Vamos passar então para terceiro ponto, gente. Versículo 24. Diz que Isaac reconhece. Olha o terceiro ponto como é uma bênção. Isaac, ele vai reconhecer que Deus abençoou ele. E olha o que ele vai fazer. Verso 24. Naquela noite, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor de meu servo Abraão. Presta atenção no verso 25. Isaac levantou ou construiu ou edificou nesse lugar um altar, invocou o nome do Senhor, ali armou acampamento, e os seus servos cavaram outro poço. Não parava de encontrar água. Mas vamos focar aqui nesses dois versículos, pessoal. Por favor, olhe para mim, preste atenção. Isaac reconhece que o sucesso, a prosperidade e a riqueza que ele obteve não foi simplesmente pelo esforço dele. Houve uma promessa e uma bênção, e ele reconhece. Guarde essa palavra: eu preciso reconhecer que Deus me abençoou. Guarde isso. E aí Isaac fica tão feliz com tudo aquilo que Deus estava fazendo com ele.
ele levanta um altar. Deus não mandou. Deus não mandou ele levantar um altar. Mas ele está grato. Está certa essa expressão? Ele se sentiu grato e disse: não precisa Deus mandar, porque eu já entendi que o Senhor me abençoou, então eu vou fazer alguma coisa por Ele. Quem está me entendendo, pessoal? Eu vou fazer alguma coisa para Deus, porque eu reconheço que Ele já fez muito por mim. Então ele vai lá, chama os servos e diz: olha, o negócio é o seguinte, pessoal, vamos cavar aqui, vamos levantar aqui um altar. Levantou-se um altar. Imagina aqui um altar como esse aqui. E aí eu venho a orar e adorar ao Senhor e dizer: bendito seja o Deus de meu pai que me abençoou. Receba o seu louvor, receba os sacrifícios, receba as ofertas, receba os louvores, porque eu reconheço que tu tens me abençoado. Ele entendeu isso. Aqui para nós, pessoal, se você fosse Deus e Isaac tivesse feito isso para você sem que você mandasse, como você iria se sentir? Feliz e maravilhado, porque você está fazendo uma prova de amor. E aí, olha a revelação dessa palavra. E falo isso com muita tristeza. Hoje em dia, existem tantas pessoas que ao término de uma campanha, quando recebem a sua bênção, quando Deus abençoa a sua vida, elas simplesmente somem da igreja. E aí, ao invés de fazer como Isaac, levantar um altar para o Senhor e adorar, elas fazem o quê? Não deixe, eu vou direto ao assunto e me perdoe se você se sentir mal por aquilo que eu falar. Existem pessoas que o altar da vida dela não é Deus, é a sua esposa, é o seu marido. Sua esposa, seu marido está ocupando o lugar de Deus. Seu trabalho, seu carro, seu apartamento, seu dinheiro, aquilo que você possui, está possuindo você, a ponto de você não mais adorar Deus, e sim adorar aquilo que Deus te deu para você possuir. Entenda, Deus te deu a bênção para você possuir, não para você ser possuído por ela. Portanto, o altar é de Deus, não é de ninguém. O altar da adoração pertence a quem? Somente a Deus. Aprende isso. O altar não é de mais ninguém. Diga: somente a quem? Quando Isaac fez isso, diz que na mesma noite o Senhor apareceu. Para toda ação exige uma reação. Então ele levanta o altar e o Senhor reagiu. Apareceu para ele naquela mesma noite e disse: Isaac, eu vou abençoar você. Mas Senhor, o Senhor já me abençoou, vou abençoar mais. Não, Senhor, eu já estou feliz por aquilo que tenho, mas você levantou um altar para mim. A sua descendência, escute, todas aquelas bênçãos já estavam bem, obrigado, na vida de Isaac. Mas agora, assim como Deus falou para Abraão que a descendência seria abençoada, agora Deus fala as mesmas palavras para Isaac, para garantir a herança dos filhos de Isaac. Ele estava vivendo aquele momento que Deus havia prometido ao pai dele. Agora Deus vai falar para ele o que vai fazer na vida dos filhos de Isaac. Vai dizer: eu vou abençoar a tua descendência. Isaac, os teus filhos serão prósperos. Isaac, a tua família será bendita. Assim como eu fiz uma aliança com seu pai, eu faço com você hoje aqui. Porque você erigiu, você levantou um altar. Gente, eu vou dizer para você: levante um altar para Deus na tua vida. Levante um altar para Deus na sua vida. Coloque nesse altar
não dinheiro, mas coloque nesse altar da tua vida adoração, louvor, temor, servidão, compromisso. Coloca no altar de Deus da tua vida isso, e Deus vai fazer um juramento. Diz aqui que Deus jurou que iria abençoar. Eu vou abençoar você como eu prometi abençoar o seu pai. E aí, preste atenção agora. No domingo passado, nós falamos que Abraão fez uma aliança com Deus em um lugar chamado Berseba. Berseba. Isaac vai para Berseba, justamente no mesmo lugar onde Deus tinha abençoado o pai dele. Ele vai fazer uma aliança com Deus, ele vai erigir um altar no mesmo lugar. O que eu estou querendo dizer através dessa expressão? Que muitas vezes você vai ter que voltar ao início de tudo. Se você diz assim: no passado eu fui muito abençoado. Foi abençoado porque estava fazendo as coisas certas, porque estava na direção, estava na obediência. Eu costumo dizer que escolhidos de Deus nunca vai morrer em deserto. Nunca. Escolhidos de Deus, servos de Deus, nunca Deus vai deixar morrer no deserto. Amém? Então o deserto é passageiro, vai passar. Amém, gente? Você é de Deus, você está no deserto, você não vai morrer aí não, você vai atravessar, vai passar isso. No entanto, se você está na obediência em Deus, na confiança em Deus, e por algum motivo você quebrou essa aliança e tudo foi de água abaixo, Isaac vai a Berseba, onde tudo começou. Ele volta ao início de tudo. Gente, Isaac foi um homem muito abençoado. Se a gente fala tanto de Abraão, mas Isaac passou por um momento maravilhoso. Ele era feliz em tudo. Então veja, preste bem atenção. Já disse para você que Isaac teve a ideia de levantar um altar e ir para Berseba, um lugar onde Deus fez uma promessa com Abraão. E quando eles chegam lá, os servos de Isaac já estavam tão acostumados que já chegaram: opa, rapaz, eu acho que dá para cavar um poço ali. Dá para cavar um poço ali. E cavaram e acharam, adivinha, acharam o quê? Até em Berseba acharam água. Ou seja, não importava o lugar aonde Isaac ia, a bênção estava declarado na vida dele. Amém, pessoal? Então escute, não despreze, para encerrar essa parte aqui, não despreze o Deus que te abençoou. Se Isaac volta a Berseba, vai a Berseba, volta não, ele vai a Berseba, lugar onde o pai dele tinha ido. Ele não despreza Deus. Então se você é abençoado, se Deus prosperou a você, seja grato, seja dizimista, seja ofertante. Não, quem está me entendendo, pessoal? O Senhor te abençoou. Então se o Senhor te abençoou, não precisa o Senhor pedir não. Se o Senhor te abençoou, não precisa Ele pedir: ei, traz aqui o meu dízimo, traz aqui a minha oferta. Precisa Deus pedir? Se Deus te abençoou, Isaac entendeu: não, no tempo de seca eu plantei e Deus me fez prosperar 100 vezes mais. Então eu sou grato, eu vou levantar um altar para o Senhor. Ele foi lá, com o dinheiro dele, pagou e levantou, erigiu um altar para o Senhor. Por quê? Porque ele não desprezou aquele a quem tinha abençoado ele. E eu entrego essa palavra para você. Deus te curou. Jesus curou 10 leprosos, só um voltou, mas 9 foram mal agradecidos. Você não está no meio dos 9 não, né? Porque até hoje Jesus está procurando. Cadê os 9? Até hoje Jesus está procurando. Não eram 10? Cadê os outros 9? E um voltou só para dizer assim: eu não sei, só sei que eu estou aqui e estou muito feliz. Glória a Deus. Olhem, por fim, verso 26, para a gente terminar.
verso 26. Por aquele tempo, veio a ele Abimeleque, o rei dos filisteus, de Gerar, com Alzate, seu conselheiro pessoal, também ficou, que era o comandante dos exércitos. Isaac lhes perguntou: por que me vieram ver, uma vez que foram hostis e me mandaram embora? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está contigo, por isso dissemos: façamos um juramento entre nós, queremos firmar um acordo contigo. O inimigo está propondo fazer o quê? Um acordo. Tu não nos farás mal. Observe que Abimeleque está com medo de Isaac. Ele está com medo. E ele está dizendo: tu não nos farás mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor te tem abençoado. Então Isaac, olha a atitude do homem de Deus. Então Isaac ofereceu-lhe um banquete, e eles comeram e o quê? E beberam. Na manhã seguinte, os dois fizeram juramento. Depois Isaac os despediu e partiu em quê, pessoal? Em paz. Meu Deus, o que a gente aprende aqui com Isaac, pessoal? Preste atenção. Para quem não sabe a fundo a história, e não vou me alongar, diz que Abimeleque, assim que viu a esposa de Isaac, se apaixonou por ela. O que aconteceu com Abraão e Sara acontece também com Isaac. Mas Abimeleque depois descobre e diz para os seus homens: não toque na mulher de Isaac, não toque. Enfim, ele está dizendo aqui: olha, nós vimos que o Senhor te abençoou, reconhecemos isso, não queremos guerra, sempre te tratamos bem. Nem tanto, né? Sempre te tratamos bem. Então nós viemos aqui, estou aqui com o meu comandante, estou aqui com o meu conselheiro, nós queremos fazer um tratado de paz. Você vai jurar para nós, Isaac, que você não vai fazer mal nenhum contra nós. Ele estava com medo, não estava? Isso aqui é uma lição que Isaac está dando para mim e para você. Como nós devemos tratar os nossos inimigos. Você já sabe que Isaac mandou que o rei assentasse, preparou um banquete, comeram juntos, apertaram as mãos e disseram, e Isaac disse: Abimeleque, que o Deus de meu pai abençoe você. Ele abençoou o inimigo. Eu posso falar uma verdade aqui? Falo ou não falo? Às vezes isso a gente não age dessa maneira. Às vezes, e nós que dizemos que temos o Espírito Santo, quando alguém faz mal a gente, muitas das vezes a gente quer que aquela pessoa morra. O que aprendemos com Isaac? Isaac botou a mão na cabeça do rei e disse: o Deus de meu pai abençoe você, Abimeleque. Traduzindo: você me fez mal a mim e meu povo, mas eu não tenho raiva de você não. Por que Isaac falava isso? Porque a bênção estava com ele. Se a bênção estava com ele, a promessa estava com ele, então por que? O comentário que disse aqui ainda há pouco, que às vezes, que uma pessoa quando nos faz mal, às vezes a gente quer que essa pessoa morra porque nos fez mal, ou quando não, às vezes fala assim: olha, você me fez mal, mas eu vou entregar você nas mãos de Deus. Essa oração, dizendo assim: entrego você nas mãos de Deus para Deus fazer justiça, mas isso tem mais cheiro de vingança. É ou não é?
Eu vou entregar você nas mãos de Deus e Deus vai fazer justiça. Certo, justiça. Mas na verdade o intento do coração não é justiça, é vingança. E Deus não vai agir assim não. Deus vai agir assim? Essa oração Deus não ouve. Oração negativa Deus não ouve. Outro dia alguém chegou aqui e disse: ô bispo, ora por mim, porque tem alguém fazendo uma oração contrária contra mim. E eu disse para ela: e você está com medo? Porque Deus não ouve tipo de oração contrária. Essa espécie de oração, Deus vai pesar a mão em você, Deus vai tirar tudo que você tem, essa oração Deus não ouve, gente. Não gaste as suas energias e o seu tempo com isso, mas gaste o seu precioso tempo louvando, adorando, meditando, como Davi, né? Davi disse que o meu prazer é meditar no Senhor e permanecer na casa do Senhor por todos os dias da minha vida. Glória a Deus. Glorifica Jesus bem forte. Uau, que alegria ter a sua companhia aqui. Desejo muito que você aplique tudo que você aprendeu. Meu desejo aqui é alcançar o maior número de vidas para Cristo através da palavra. Então compartilhe esse vídeo para com seus amigos. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Fique na paz e até a próxima.